ela pode servir de renda para você, mas quando você for colocá-la no mercado para venda, você não vai conseguir vender uma kitnet, você vai ter que vender o investimento, você vai ter que vender as 8 kitnets, tá entendendo? Porque é difícil você achar a pessoa para comprar uma kitnet se você individualizou ela, você vai ter que vender o conjunto de kitnets que você fez. Investir em kitnets pode ser uma excelente oportunidade para você construir uma renda sólida e aumentar o seu portfólio no mercado imobiliário. Acredito que você seja uma dessas pessoas que tem mandado essas questões para mim. Então vou falar hoje no vídeo sobre os meus pontos de vista sobre investir no mercado imobiliário através de kitnet e como eu faria isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a kitnet é uma unidade imobiliária que ela é direcionada para uma única pessoa. Então, muitas vezes você tem que tomar o cuidado, porque assim, quando você produz uma kitnet, se você produz essa kitnet para vender, qual é o tipo de pessoa que compraria essa unidade? É isso que você tem que pensar. Normalmente ela é caracterizado para investidores. Pode sim acontecer de pessoas que vão comprar para morar? Sim, mas normalmente não são casais. As pessoas que elas casam, elas querem construir família, normalmente em grande maioria, e aí se você for no mercado imobiliário, uma das coisas que você tem que levar em consideração, você tem que ir para onde tem a maior demanda. Então não estou falando que não exista pessoas que queiram casar e morar numa kitnet. Imagino eu que não seja um sonho, tá? Mas existe pessoas que vão fazer isso, mas não é a maior fatia do mercado. Então, sabendo disso, você já começa a ter um entendimento de para quem você vai produzir essa unidade. A unidade imobiliária de uma kitnet, normalmente, ela é colocada para pessoas que elas vão ter uma rotatividade maior nessa unidade. Então, ela vai alugar essa unidade enquanto ela está numa faculdade, por exemplo, ou enquanto ela está num processo de transição de um emprego para a cidade aonde ela vai morar e ela não tem a casa já adquirida ou local definido onde ela vai morar. Ou é uma pessoa jovem que saiu de casa e quer morar longe dos pais, ou é um homem que se divorciou, uma mulher que se divorciou e quer um lugar rápido para poder resolver a sua vida também, ou é um filho que tem um desajuste familiar de algum motivo, ou um grupo homoafetivo, uma pessoa homoafetiva que quer se distanciar por algum motivo da família e quer um local desse tipo. Então você começa a ter os estereotipos de pessoas que vão usar essa unidade, mas uma das coisas que você tem que levar em consideração é assim, qual é a usabilidade dessa kitnet? Normalmente a pessoa só vai lá para dormir, porque ela não tem lugares para atender espaços de convívio, conforto dessa pessoa. Então ela vai ser uma unidade compacta. Então, a pessoa que vai usufruir, ela pensa no lugar que ela vai morar. Você precisa saber disso para a hora que você for estruturar. Você pode pensar lá na frente, na hora que você for fazer a concepção de projeto, em criar uma infraestrutura que entregue mais valor? Pode, mas aí vamos abranger um pouco mais, vamos avançar um pouco mais essa ideia para que você entenda quando você deve ou não fazer isso. Primeiro, se você tem um terreno pequeno, 300 metros quadrados, e vai criar isso aí, você não vai conseguir muitas vezes vocacionar esse produto, criar uma identidade nesse produto, criar um estereotipo, exceto se você pensa em fazer um produto que você vai empacotar ele e replicar 5, 6, 7, 8 vezes e vai virar uma marca da sua empresa. Aí pode ser que você consiga contar uma história e criar uma comunidade que queira esse tipo de produto seu, assim como a Vitacom fez. Só que a Vitacom faz incorporações de 400, 200 unidades por empreendimento, e às vezes você vai fazer 8 no seu terreninho, tá entendendo? Então assim, por que nós precisamos discutir isso? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa escolher bem o terreno, e para você escolher bem o terreno, você tem que saber para quem você está escolhendo. Então se você está numa cidade que ela tem uma vocação de educação muito alta, vai verificar a região aonde tem essas faculdades, essas universidades, para avaliar se o número de cursos, o número de unidades disponíveis versus as vagas que a faculdade oferece, elas estão em demanda alta, oferta ou não, para você avaliar se você vai para aquele setor ou não. Aí vamos supor que assim como a cidade que eu estou hoje, a cidade ela não só seja um polo educacional, mas também um polo muito forte na área empresarial. Tem muitas indústrias aqui e muitas indústrias multinacionais. O que significa? Vem muito empresários de fora, vem muitas empresas de fora prestarem serviço aqui. Ou funcionários que têm a empresa sediada em um lugar e ela vem para cá, e normalmente as empresas até optam por colocar essas pessoas não mais em hotel que fica caro, mas em umas unidades compactas que às vezes ela aluga por mês. Opa, então eu tenho uma outra demanda aqui que eu vou explorar. Então se eu junto essa demanda educacional com essa demanda empresarial, eu tenho uma oportunidade.
E aí, onde eu vou escolher? Perto das indústrias ou perto da faculdade? Muitas vezes nenhum nem outro, porque está na cidade. Muitas vezes a pessoa que está ali, lembra que eu falei para você que não tem conveniência? Muitas vezes você vai resolver essa questão muito simples. Você vai levar essa decisão para um parque, para uma região que eu tenho restaurantes, que eu tenho cinema, que eu tenho uma infraestrutura de suporte para o cara quando for final de semana, para ele ter o que fazer. E aí o que ele vai pensar? Ele fala assim, nossa, eu vou só para morar, mas seria muito bom se, em vez de estar na frente da faculdade, eu botasse aqui. Mas por que você vai fazer isso? Porque você vai dividir a demanda. É lógico que se a unidade tiver no setor universitário e o seu foco for só para o universitário, ela vai ter uma demanda melhor para lá. Mas se você tem um risco de uma super oferta na região universitária e você tem um risco de uma super oferta na região empresarial, você dividir esse ajuste, você vai trazer essa unidade onde ambos podem escolher estar lá, só que eles vão optar pela qualidade de vida onde está naquele local, porque às vezes final de semana esse cara vai estar lá. Se for esse o perfil do cara que você está querendo para cá, que é o cara que não vai para casa todo final de semana. Junto com isso, você ainda pode criar nesse local uma outra demanda que já tem na sua cidade, que é a que eu falei. Olha, você tem o jovem que quer sair de casa. Você acha que às vezes esse jovem quer sair de casa, se ele não está nessa universidade, ele vai morar nessa universidade ou ele vai morar perto de um parque ou perto de um shopping? A mesma coisa acontece. Será que o idoso, que às vezes a esposa faleceu, que está desconfortável, ele vai optar por alugar uma unidade, alugar a casa dele, alugar uma unidade mais compacta naquela kitnet que está ali, ou no setor universitário, ou no setor empresarial? Muitas vezes ele vai preferir ficar mais perto do parque. Estou falando idoso aqui como exemplo, mas ele tem uma série de equipamentos que a gente precisa desenvolver nessa estrutura para poder ancorar isso. Então, a escolha do terreno interfere muito na rentabilidade da sua unidade, porque quanto mais demanda tem por determinada localização, maior a chance da unidade ficar desocupada e você ter vacância mais reduzida. Isso significa que você tem aluguel constante e também, se tem um aluguel constante e a demanda alta, você consegue ter uma precificação melhor, porque tem muita gente querendo morar naquela região. E se você tem poucas unidades, se na sua região a média das kitnets você vai alugar por R$ 1.200, de repente naquela região você vai alugar por 20% mais caro por conta disso. Então a localização ela é muito importante. Aí, legal, você escolheu o terreno, está com a localização adequada, eu indico o seguinte, não menospreze um bom projeto, tá? Mesmo que seja uma unidade, que se você sabe que a pessoa quer uma unidade só para dormir, ela chega muitas vezes mais cedo em casa, ela quer descansar, então se você consegue provocar e projetar no seu próprio local, né? Se for uma unidade compacta, você consegue resolver a vida dela com relação à parte de lavanderia. Às vezes você consegue num espacinho criar uma lavanderia comunitária ali, seria legal, tá? Ou não, às vezes você vai botar dentro do próprio espaço lá, você vai resolver a vida dela, o banheiro com uma copinha integrada e um espaço para secar a roupa, junto com um espaço que ela vai já ter os itens de cozinha, tudo ali pensado. E talvez até nessa parte de desenvolver essa arquitetura, você já possa começar a pensar, por que não talvez pensar nessas unidades pré-mobiliadas? Porque se essa pessoa está de transição, muitas vezes ela não tem a mobília, tá? A não ser a pessoa que está saindo da casa grande para casa pequena, mas muito pouco das coisas dela, se ela tem um agente, uma pessoa que faleceu, se ela se divorciou, ela vai querer trazer para esse lugar, principalmente se for um processo de transição ou se for um empresário que está vindo de fora. Então, por que não talvez pensar num projeto onde você já resolva a questão arquitetônica e mobílias e decoração também? Por quê? Você consegue fazer unidades muito mais bem pensadas, às vezes até mais compactas, com menos dinheiro, porque você planejou aquela estrutura e ela fica muito mais funcional e atraente. Outra coisa, não deixe de pensar na arquitetura e no design de fachada, nos elementos de cores. As pessoas, do mesmo jeito que são atraídas para os prédios bonitos ou para paisagens mais atraentes por cores e por designs, os olhos humanos também são atraídos para as kitnets com design mais bacana, com uma arquitetura mais elegante. Então faça projetos elegantes, não importa se você vai gastar o mesmo 1.500 por arquiteto, 2.000 que você vai gastar para fazer os olhos, 3.000, 5.000, não sei quanto é que você vai pagar, você vai gastar para o mesmo. Só escolha bons arquitetos. Muitas vezes, posso te falar,
compensa pagar o dobro do projeto, porque aquele design que você vai pagar uma vez a mais, às vezes você vai pagar 5 mil num projeto básico, com um arquiteto que talvez não tenha um bom design, mas você vai pagar 10 mil no outro, esses 5 mil reais a mais, ao longo dos 20, 30 anos de vida útil do empreendimento, vai te compensar muito mais num projeto com design melhor, mais atraente e muito mais bem pensado para o seu equilíbrio. Cada vez mais as pessoas estão querendo comodidade. Se eu estou falando para você pensar até na possibilidade de mobília, é porque quanto mais você resolver a vida dessas pessoas que estão indo para kitnets, mais solução você der para ela, né? Mais você vai ter a oportunidade de cobrar mais por aquilo. Uma das coisas que a gente tem que botar muito em discussão, e aí é uma discussão um pouco mais profunda, mas assim, essas pessoas que estão sozinhas, muitas vezes elas têm seus pets, e você tem que começar a pensar soluções para isso também. Então, se você vai permitir pet, você tem que criar já essas permissões no estatuto do condomínio que você vai fazer. Você pode instituir um condomínio ali para essas kitnets, eu indico você ter relógios individuais, você ter uma série de coisas que está lá, né, nessa estrutura de forma individualizada, para que você possa botar essa particularidade. As pessoas não gostam de ficar rateando e dividindo as despesas, tá? Elas não querem que a imobiliária faça a conta, faça o rateio e passe. Ela prefere muito mais que chegue um relatório para ela mensal, com o que ela gastou de gás, que ela gastou de energia, que ela gastou de água, tá? E aí, voltando para o pet, você cria soluções que você pode estar também permitindo, talvez, pet lá. Talvez você não queira cachorro, mas pode gato, periquito, papagaio? Não sei. Você pode regular isso e já colocar, porque essas pessoas que estão usando kitnet, normalmente elas não se sentem bem sozinhas. Elas procuram um pet para fazer companhia para elas nos momentos que elas estão sozinhas, seja à noite em casa, tá? Então, sabendo disso, você tem a oportunidade de estruturar uma arquitetura, estruturar um design, estruturar uma funcionalidade que vai atender esse tipo de pessoas. É legal, você escolheu o terreno, escolheu um arquiteto, escolheu um bom design, não tire do radar o custo, tá? A dica que eu dou ela é muito simples, tá? Para você já tem o terreno, você já adquiriu, vai fazer um projeto, tá? Bem definido, pega esse projeto, pega um parceiro, faz esse parceiro com empreitada, pega o seu orçamento, você fez um orçamento, você tem o terreno, você tem o custo de construção, estima o custo de orçamento, chama um cara que já tem histórico, tem referências e negocia com esse cara para ele entregar para você, sei lá, entrega no osso. O que é no osso? Vai entregar a obra cinza. Tudo que é concreto aparente, acabado e alvenaria acabada. Então fecha a obra e alvenaria e faz esse cara avaliar e entregar com qualidade, funcionando tudo para você. Aí você deixa os elementos que são mais caros para você fazer no final. Por quê? Porque você pode ter a oportunidade de ainda fazer uma redução melhor ou maior, você escolhendo o piso que você quer. Traz o arquiteto junto para você não fazer um enfeiamento do que ele pensou, tá? Mas você pode escolher um piso mais adequado, uma torneira mais adequada, e aí você fazer essas implantações de acordo com a sua capacidade financeira. Se você não é uma pessoa que consegue pagar a empreitada e entregar 100% com janela, piso, iluminação, tudo pronta, faz em etapas, faz a obra cinza, aí depois você vem, compra os pisos com o apoio do arquiteto, instala os pisos, aí depois você vem, compra a esquadria, instala as esquadrias, depois você vem, compra os metais e as louças, instala os metais e as louças, depois por último você vem com o pessoal de mobília e instala as mobílias. Você vai fazendo de acordo com o seu bolso, o seu fluxo de caixa. E por último, para que você tenha uma boa estrutura da gestão das kitnets, tá? Faça o seguinte, arrume uma boa imobiliária para administrar isso. E não entregue na mão da imobiliária a sua unidade de kitnet sem estar individualizada e tudo regulado, porque você vai ter uma série de dor de cabeça que você não vai querer lidar, que são pessoas às vezes até ligando para você para falar que não concorda com isso ou não concorda com aquilo. Então, tenha um estatuto definido, tenha essas itens todos individualizados, porque aí você vai evitar uma dor de cabeça tremenda, e escolha imobiliárias sérias, profissionais, qualificadas para fazer a gestão da sua unidade. Se você quer fazer a gestão da sua unidade, entenda que você tem que se capacitar para isso, porque essas pessoas elas vão te demandar. As pessoas que vivem em grupos ali, mesmo que você tenha ali, elas às vezes vão chegar, o pet vai fazer barulho, a pessoa às vezes vai entrar com uma moto só porque tem um pátio, mas não é permitido estacionar nada ali às vezes, se você não regulou isso. Às vezes alguém vai estragar alguma coisa que vai incomodar alguém e vai ter que alguém resolver isso. Às vezes alguém vai fazer um barulho que o outro não está gostando e esse cara tem que reclamar para alguém e às vezes não vai aguentar mais reclamar para o seu vizinho ou nem encontra esse vizinho e vai reclamar para você. Esse é o trabalho da imobiliária, além de acompanhar e fiscalizar
a unidade imobiliária mensalmente, anualmente, para garantir que a manutenção está sendo dada, que a pessoa está cuidando da unidade. Também garantir que ela não botou pessoas para lá que tem um score baixo, que vão ter uma inadimplência. Se você precisar tirar essa pessoa de lá, você tem tempo para fazer isso? Se você é uma pessoa que tem isso como renda complementar, será que você vai se dispor a ir lá negociar com esse inquilino ou você vai fazer isso só tarde da noite, depois que você sair do trabalho? E será que esse inquilino vai estar lá quando você quiser conversar com ele? Consegue entender toda essa nuance? Normalmente hoje, uma kitnet ela está dando, quando você faz um investimento de forma adequada, compra o terreno de forma adequada e faz a construção de forma adequada, ela está dando mais de 1% ao mês no investimento. Então, por que eu indico você amplificar o seu portfólio? Porque comprar um lote é muito mais fácil você comprar uma área de 1.500 metros. Fazer 8 kitnets em um lote é muito mais fácil que você fazer um predinho de 44 apartamentos numa unidade. Agora, você quer fazer o mesmo investimento desse terreno e quer construir uma casa, faz uma conta muito simples. Se você for fazer uma casa de 120 metros quadrados num terreno de 300, você vai ter gastado 300 mil no mesmo terreno, você vai ter gastado mais 350 mil na casa, então 300 mais 350 mil, você vai ter gastado 650 mil para fazer essa casa que está lá, e no final, dependendo da cidade que você tiver, você vai estar alugando essa casa no máximo por 3 mil reais. Em contrapartida, você vai gastar 300 mil no terreno, você vai gastar mais 500 mil na construção, você vai ter 8 kitnets em média aí, tá? Numa área de construção quase igual àquela casa, um pouquinho maior, só que você vai ter 8 kitnets dando em média R$ 1.500. Então 8 kitnets vezes R$ 1.500, você vai estar tendo aí praticamente 12 mil reais por mês com o mesmo terreno. Aumentou um pouco mais o investimento, mas faz a conta, 800 mil, 12 mil. Você tem um investimento acima de 1%, 1,5% em média, nós estamos falando. Enquanto o outro, você vai ter uma renda de 3 mil e gastou 7 mil, tem uma renda de 0,5% para baixo. Tá entendendo? Então você potencializa os seus resultados. É lógico, se você começar a subir kitnets em prédio, você vai ter uma renda muito maior, mas aí talvez você já esteja entrando num movimento de incorporação. Eu não indico, porque a ideia de kitnets é fazer unidades menores, projetos curtos, 6 meses, 8 meses está pronto, e você migra para um, migra para outro, migra para outro, migra para outro. Agora imagina, você criando uma marca, né? Estúdio B. E aí você vai fazer o Estúdio B1, Estúdio B2, Estúdio B3, Estúdio B4 e você cria, de repente, uma ideia que o Estúdio B sempre tem o quê? Espaço pet, lavanderia, zona, uma área de churrasqueira. Não sei porque aí é bagunça demais, tá? Tô confabulando aqui com você, mas você tem a oportunidade de criar, às vezes, algumas vertentes nisso e criar um produto que possa ser seu escalável. Você vai ter 5 conjuntos de kitnet com aquela identidade. 20 conjuntos de kitnet com aquela identidade. E pode ser que, dependendo do volume de kitnets que você tiver, imagina que você tenha 100 kitnets, você pode falar assim, peraí, agora, já que eu vivo dessa renda, 12 mil por cada conjunto de kitnet, eu tenho 10 em média, vamos colocar assim, eu estou faturando esses 120 mil. Será que eu não posso ser minha própria imobiliária? De repente, aí sim, com esses 10%, 12% de administração, sei lá qual que é a taxa que você coloca para a imobiliária administrar essa unidade para você, você já tem a condição de montar a sua própria gestão e oferecer serviço. Aí você pode oferecer concierge, você pode oferecer serviço de correio para essa pessoa, você pode oferecer serviço de... concierge que eu falo assim, tem uma entrega que vai ser entregue lá e essa pessoa lá só tem uma caixa de correio, às vezes você pode oferecer dentro dessa unidade para ela a possibilidade do seu concierge ir lá e receber, porque ela comprou uma geladeira, que vai receber ali e vai entregar para a mãe depois. Ou porque ela comprou, sei lá, uma bola e não tem como deixar ali que a caixinha de correio é pequena. Tá entendendo? Enfim, por que eu tô falando isso? Porque o mercado tá mudando e também você tem que pensar que essas pessoas que estão lá, ela tem uma vida diferenciada e ela consome pela internet. Como que vai ser esse consumo pela internet na frente? Como é que ela vai receber isso na casa dela? Esse é o problema que a gente tem nos prédios e não vai ser diferente nas kitnets, tá? Então assim, meu posicionamento sobre as kitnets é que vale muito a pena, é um investimento que é simples de ser feito, é um investimento interessante, precisa de disciplina, precisa saber comprar bem, escolher bem um bom parceiro para poder fazer, precisa com muito cuidado escolher o terreno, não cabe kitnet em qualquer lugar, entenda isso, tá? Não é só porque você tem um terreno que você vai produzir a kitnet, às vezes é mais fácil você vender o terreno que você tem e comprar num local mais adequado, porque a kitnet ela tem definições de demanda em função das pessoas que consomem no local. A kitnet, quando você produz, entenda, tem um outro problema sério. Ela pode servir de renda para você, mas quando você for colocá-la no mercado para venda, você não vai conseguir vender uma kitnet. Você vai ter que vender o investimento, você vai ter que vender as 8 kitnets, tá entendendo? Porque é difícil você achar a pessoa para comprar uma kitnet se você individualizou ela. Você vai ter que vender o conjunto de kitnets que você fez. E investidores têm menos quantidade no mercado. Então, se você tem uma kitnet que você gastou 8 mil e você está vendendo por 1.200.000 essa kitnet, tem menos pessoas
pessoas com 1.200.000 para comprar essa kitnet do que tem pessoas que têm capacidade de 300 mil para comprar um apartamentozinho de 45 metros quadrados, 2 quartos. E essa unidade não dá para famílias morarem. Essa unidade, quando dá para um casal morar, a demanda é muito menor. Então, quando tem uma demanda menor por moradia naquela unidade, você não vai conseguir vender para morador, você vai conseguir só vender para investidor. Então, ele é um produto especificamente para renda e investimento. Mas tome muito cuidado, não foque todo o seu investimento só em kitnets, porque lá na frente você pode ter uma sazonalidade disso e você precisar de lastro e essa unidade você precisa se desfazer e ela não tem liquidez para se desfazer dela de forma rápida. Você pode ter liquidez sim, porque você tem uma taxa de retorno acima da média dos imóveis tradicionais, então fica mais atraente para investidores, mas você só tem o mercado de investidores que vai comprar essa unidade. Então, enfim, esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês sobre a minha opinião sobre kitnet, sobre a minha visão sobre kitnet, né? Você pode empacotar ela, até criar marca sobre esse produto, criar uma identidade, criar uma arquitetura interessante, mas tome cuidado na escolha do terreno, tome cuidado na definição da vocação, né, desse terreno, porque se o terreno estiver num lugar errado, você pode investir num produto que ele não vai ter uma ocupação, não vai dar essas taxas de retorno que eu estou falando para você, mas é algo interessante, é algo que é oportunidade, é algo que você pode explorar, é algo que a gente já fez e faz sentido para você conhecer um pouco mais profundamente. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, eu vou pedir para você deixar um like aqui para nós, ou se você de alguma forma pegou algo, um insight aqui, deixa o que você gostou nisso aqui também, tá? E deixa sugestões para os próximos vídeos aqui, que você ajuda a gente cada vez mais a entender o que a nossa audiência precisa, assim como nós já ouvimos o que a audiência e por isso estão produzindo esse vídeo, né? Pode ser que o seu assunto seja pauta dos próximos vídeos aí. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.